Hebreus, capítulo 12, versículos 14 e 15. Hebreus, capítulo 12, versículos 14 e 15. Procurai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidai, para que ninguém fique privado da graça de Deus, e que nenhuma raiz venenosa, a Bíblia Ave Maria, raiz de amargura, cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a muitos. Vamos repetir: procurai a paz para com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidai, para que ninguém fique privado da graça de Deus, e que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a muitos. Palavra do Senhor. Meus irmãos, essa palavra é muito forte. É um dos textos mais teológicos do Novo Testamento, a carta aos Hebreus. Tanto que até hoje, nenhum exegeta ou grupo de exegeta, estudioso de Bíblia, católico, protestante, chegou a uma conclusão definitiva sobre quem escreveu essa carta. Por um lado, parece ser de São Paulo. Por outro lado, há temas aqui dentro que São Paulo não aborda em nenhuma das suas cartas, porque ela é muito profunda, ela é muito densa. E é exatamente por isso que se reveste para nós, num acampamento de cura interior, no domingo, o dia que deverá ser o coroamento, poderá ser, porque Deus não age à revelia, Deus age no humano, e conforme a gente vai lhe abrindo o coração. Por isso que se eu fico andando de um lado para o outro, falando, mexendo, atrapalhando o outro, eu estou atrapalhando a graça de Deus na vida do outro. Isso é sério. Então, poderá ser, para você aqui, para você que está em casa, de fato um dia em que a gente comece já a colher alguns frutos daquilo que o Senhor está semeando no nosso coração desde sexta-feira à noite. Mas aqui nós temos 4 ordens do Senhor nesses 2 versículos. Primeira, procurai a paz com todos. Segunda, procurai a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E é interessante como essas 2 ordens aparecem numa única frase, numa única ordem. Há uma íntima relação, e aquilo que nós comentávamos na sexta-feira, entre a paz com todos. Não é com a minha esposa, o meu marido só, é com todos. E todos são todos, inclusive aqueles que não gostam de mim. Mas padre, o sujeito não gosta de mim, como é que eu vou procurar a paz com ele? Faça a sua parte. Quando um não quer, 2 não brigam. Procurai a paz com todos e a santidade, sem a qual, a paz e a santidade, ninguém verá o Senhor.
Aliás, Jesus já disse isso do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, verso 8: os puros de coração verão a Deus. Então, aqui parece-nos que esse versículo 14 explicita o que é ser puro de coração, o que é ter um coração curado. Ter um coração curado é viver, mais do que viver, é procurar a paz com todos e a santidade. E o verbo aqui é procurar. Se você perdeu alguma coisa, você procura até que hora? Até achar. Agora não adianta procurar no lugar errado. O sujeito estava passando, viu um outro embaixo do poste, passando a mão no chão, procurando alguma coisa. O que está procurando aí, rapaz? Estava procurando a minha aliança. Se eu chegar lá em casa sem aliança, minha mulher mata eu. Aí ele começou a ajudar a procurar, e passou a mão, mas não achou. Falou: você tem certeza que caiu aqui? Ele falou: não, caiu lá, mas lá está escuro, o que adianta eu procurar lá? É a mesma coisa, o que adianta eu procurar a paz com quem já tem paz comigo? Aí vira aquela música do Adoniran Barbosa. Adoniran Barbosa foi um fenômeno da música, e uma das músicas dele mais fabulosas de vida matrimonial, de felicidade conjugal, chama-se Iracema. Já ouviram? A Iracema, ela foi embora, morreu. Ela foi atravessar São João, veio um carro, pega e pinche no chão. Aí ele está conversando com ela: Iracema, o chofer não teve culpa, Iracema. Paciência, Iracema, paciência. Está morta. Quer dizer, eu vou procurar a paz com quem está morto? Ué, já morreu? Procurar a paz com todos e a santidade. Hoje nós vamos tentar descobrir o que é ser santo. E já digo de antemão, não tem nada a ver com tanso, porque tanso e santo escreve com a mesma letra, só que ao contrário. Cuidai, a terceira ordem, para que ninguém fique privado da graça de Deus. E se tem alguém da minha família que está privado da graça de Deus, eu estou cuidando. O que é cuidar? São Pedro já disse: com fé o Senhor todas as suas preocupações Ele cuida. A palavra cuidado aqui é importante. E quarta, que nenhuma raiz venenosa, ou como você tem traduzido na Ave Maria, nenhuma raiz de amargura cresça no meio de vós, no meu coração, tumultuando, badernando e contaminando a muitos. Então vamos tentar pedir a Deus que nos dê esclarecimento dessa palavra, para que a gente possa colocar em prática. Primeiro, procurai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. A cura interior é absolutamente fundamental, porque a ela está ligada a minha e a sua salvação. Procurar a paz significa: eu tenho que fazer todo o esforço possível e impossível. E aí vem a prática do perdão, de modo especial aquilo que São Lucas nos conta no capítulo 6, a partir do versículo 27. Amar aqueles que não nos amam, rezar por aqueles que me perseguem, tratar bem aqueles que me tratam a mal. Procurar a paz significa: eu tenho que revirar. Se eu perdi alguma coisa aqui no meio dessas flores, eu tenho que revirar e olhar, e olhar de novo, e pegar na mão. Se for mineiro, põe na mão mesmo, né? Tem que olhar e pôr a mão e ver: será que está aqui, será que não está? Eu fico procurando. Lá na praia de Camboriú, faz muitos anos que eu não vou lá na praia, mas quando a gente ia na praia, uns 10 anos atrás, essa cena eu via muito. Primeira vez que eu vi, eu achei estranho. De repente você está sentado lá na areia, cegado, passa um grupo de gente batendo palma. Eu olhei para ver se era algum artista que estava lá.
E vai aumentando aquilo começa com 2, 3, 4, 5, daqui a pouco tem 10, e eles vão batendo palma. Quando a mãe perde um filho, ela sai procurando, batendo palma, e aí quem está perto, nem conhece, já vai junto, batendo palma, para achar a criança, fazendo barulho. Aquilo é um código, todo mundo já sabe, está procurando, junta gente para procurar. Uma mãe, quando perde um filho, deu 9 horas da noite, não achou, fala, paciência. É assim? Não, vai atrás, e corre atrás, e telefona para o hospital, telefona para o socorro, vai na cadeia. Sempre pensa porcaria. Procurar a paz com todos significa: será que eu já fiz o possível e o impossível para viver bem com aquela pessoa? Se eu não fiz, eu não recebi ainda a graça da cura interior e não vou receber. Procurar a paz significa dar um jeito de achar. Enquanto não achar, você não pode procurar. Agora, paz não tem nada a ver com sossego. Sossego é do encardido, é cômodo. Eu não quero quem me perturbe. Porque o sossego supõe que eu seja melhor do que os outros. Eu não quero ninguém para me perturbar, ninguém para me estragar o dia. Isso não é paz. Paz é fruto do Espírito Santo. Procurai a paz com todos e a santidade. E aqui tem uma coisa muito interessante. Santidade tem a ver com essa busca da paz. O que é ser santo? Se alguém pergunta para você, o que é ser santo? O que você ia dizer? É não ter pecado? Teve a opção de santo. Aliás, dos 27 mil santos que a igreja teve, pelo menos 26.999 pecaram. Só Nossa Senhora ficou de fora da lista. E alguns cometeram pecados. Nesse meu livro, Corações Curados, eu conto a história de alguns que cometeram pecados que a gente não consegue imaginar. Eu tenho uma porção aqui que quando eu leio a vida deles eu falo, sou melhor do que você. Ao menos enquanto eles estavam no pecado. Aqui eu conto desde Abraão. Mas Abraão foi um velho muito safado. Pegou a mulher dele, mentiu que era irmã dele, engravidou a empregada. Veja da onde vem essa história. Começou longe com Abraão. Depois que ela teve filho, a mulher dele ficou com ciúme, jogou no deserto. Ô velho ruim. Como é que ficou bom? Moisés, ô gaguinho medonho. Isso era gago só para falar. Assassino. Eu não matei ninguém ainda, até, graças a Deus. Ele matou. Estava 2 irmãos brigando, ele foi lá, matou um. Aliás, a pedagogia de Moisés para acabar com briga eu acho fantástica. Tem 2 brigando, mata um que resolve. Ele é o padroeiro do ratinho. Resolve na hora. Moisés é danado. Moisés, assassino. Moisés casou. Séfora, tá vendo a mulher com o nome desse, né? Séfora. Aí ele casou, a Séfora tinha 2 filhos, a situação estava difícil lá, e mandou ela para casa do sogro. E pegou uma etíope, a mulatinha. Está aqui e está na Bíblia. Eu nunca fiz isso. Nunca fui casado. Está vendo? Davi, assassino, adúltero, viu a mulher do homem lá tomando banho e ficou doido. Está tudo na Bíblia. Tudo que está aqui está na Bíblia.
Só que eu li do meu jeito, mas tá lá. E como é que essas pessoas que foram ruins, do ponto de vista humano, os piores estão aqui dentro? Aqui só tem gente ruim. Por isso que eu sugeri ao homem da editora que colocasse um espelho na capa. Aí cada um olhava assim, mas ele não quis colocar, não sei porquê. Só tem gente ruim. Aqui conta a história de uma porção de mulheres que foram prostitutas. Por exemplo, todas aquelas que aparecem na lista da descendência de Jesus. Todas as 4 eram prostitutas. Aqui conta a fraqueza dos apóstolos. De um Paulo de Tarso. Eu nunca fiz o que Paulo fez. Nem do lado bom, nem do ruim. Mas do ruim ele foi ruim. Ele matou Santo Estevão e ficou ali vendo Estevão morrer, para ver se ele estava morto. Matou uma porção. Ele tinha tanto ódio do cristão que ele pedia ordem só para sair matando o cristão. E como é que ele se transformou no maior dos apóstolos? Como é que Abraão se tornou no pai de um povo? Como é que Moisés se tornou nesse homem maravilhoso que é o nome mais citado na Bíblia depois de Jesus? Porque tiveram a graça de ter corações curados. Então esse é o segredo. Não adianta a gente pensar, ser santo é quem não tem pecado. Não, a Bíblia não diz isso. Muito pelo contrário. Romanos 5:20, São Paulo falou por experiência própria. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, pecado não é desculpa para a santidade. Pecado não é obstáculo para chegar a Deus. Aliás, e eu falo bastante disso nesse livro, Jesus gostava mesmo era dos pecadores. Parece que quanto mais pecado, mais ele gostava. Eu acho que é por isso que ele é meu fã. Deve ser. Pecado não é problema. Então, santidade não tem nada a ver com ser ou não ser pecador. Grandes pecadores se tornaram grandes, enormes santos. Os maiores santos da história: Santo Agostinho, Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Assis. São Francisco, antes de morrer com 44 anos de idade, lá em Assis tem a parte baixa e a parte alta da cidade. A parte alta fica uma pirambeira. Era chamado o buraco do inferno. Naquela pirambeira, o governo, quando tinha que matar criminoso, levava lá de cima, jogava. A pessoa caía naquele precipício de pedra e morria. E São Francisco não se conformava com isso. Muitas vezes ele falou contra isso, mas não adiantou nada falar. Os poderosos eram mais poderosos que ele. Pouco antes dele morrer, ele fez os irmãos fazerem do lado da cama dele um juramento. Ele sabia que ia morrer. Disse: eu quero ser enterrado no buraco do inferno. Porque se tem uma pessoa no mundo que merece ser jogada lá, sou eu. Os irmãos, pai, vocês me obedeçam. Juraram. Talvez acharam que ele ia demorar muito para morrer, que dava tempo de mudar de ideia. Juraram e ele morreu. Nunca tinha morrido. Foi. E aí? Aí eles tinham que cumprir o juramento. Foram lá no precipício, cavaram 6 metros na pedra. E não tinha brita, essas coisas não. Era uma martelada. Cavaram um buraco imenso naquela pedra, fizeram um caixão de pedra e colocaram ele lá e socaram pedra por cima, para ninguém roubar o corpo dele. No dia seguinte à morte de São Francisco, o Papa mandou um mensageiro em Assis e comprou aquele terreno todo em volta. Até hoje aquele terreno é da igreja, é seu. Você é proprietário de um pedaço de terra lá para a sua igreja. Aquele que era o buraco do inferno recebeu o corpo de um santo e se transformou num dos mais belos pedaços do céu que existe na terra, onde estão as basílicas de São Francisco de Assis. Entende o que é ser santo?
Ser santo, gravem isso. Um dia, quem sabe eu chego a Papa e você já tem essa frase que eu falei. Isso aqui foi o Papa Léo que falou. Ser santo, à primeira vista vai soar estranho no seu ouvido o que eu vou falar. Mas aí você dá uma soprada no ouvido que resolve. Ser santo é ser o melhor. Parece um absurdo. E onde entra a humildade? Humildade é ser o melhor. Humildade não é a pessoa andar com a cabeça baixa, ensinar. Isso é ser bobo. Anda sempre mal arrumado. Isso aí é desmanzelado. A pessoa é pobre. Lá em casa a gente sempre foi pobre, mas minha mãe fazia do sábado nós catar a grama todinha lá. Qualquer sujeirinha. Não pensa que fica essa sujeira medonha aqui que vocês jogaram aqui, não. Não, senhor. Isso aí, ó. Isso aí não tinha aqui, ó. Ser santo é não sujar. E se sujar, catar. E não é só aqui não, porque por aí tá uma vergonha. Ser santo é ser o melhor. Ora, por quê? Eu fui criado único. Nós não rezávamos isso ontem à noite? Eu sou único. O meu dedão conta isso. Nesse pedacinho do dedo aqui, a ciência diz que no mundo tem 6 bilhões de pessoas. Como é que eles contam isso? Eu não sei até hoje. Que toda hora tá nascendo gente. Que tem mais ou menos 6 bilhões. Não existe nenhuma pessoa no mundo que tenha o dedão igual ao seu. Por isso que o cristão deve fazer sempre assim pro outro. Como é que você tá? Como é que você tá? Meu filho, você tá mostrando pra onde você vai. Não. A impressão digital, o DNA. Agora você faz o exame do DNA. Sabe o que significa DNA? Deus, nosso autor. Isso que é DNA. Não é assim não. Você é único. A ciência diz que na hora que papai e mamãe tiveram aquele encontro, se até ontem o encontro não tinha sido santo, a partir de ontem foi, porque nós fizemos isso diante de Jesus, que estava aqui. Papai jogou dentro de mamãe mais ou menos 100 a 150 milhões de espermatozoides. Milhões. Um fecundou. Que mão foi essa que... Vestibular difícil. 1 por 150 milhões de vaga? É difícil. E você passou em primeiríssimo lugar. Ao menos uma vez na vida. Mas, por isso que eu pedi ontem a Eliana para cantar, logo depois da comunhão, Sonda-me. Primeiro porque ninguém canta igual ela. Segundo porque tinha que ser essa música, Sonda-me. Porque Jesus nos revelou essa grande verdade. Qual é o único lugar no mundo que Deus põe a mão? Tchan, 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 tchan. Qual é o único lugar no mundo que a Bíblia garante que Deus bota a mão dele? O útero materno. Porque a Bíblia é clara ao dizer: tu, ó Senhor, me teceste. Tecer é fazer crochê assim, ó, tricô. É juntar fiozinho por fiozinho. Tu, ó Senhor, me teceste no seio da minha mãe. Por isso que o aborto é medonho. O único lugar que Deus põe a mão, o útero. Ora, Deus pôs a mão no útero da minha mãe e fez eu. E fez você. Para quê? Para ser essa porcaria que você tem sido? Isso é a maior ofensa que tem a Deus. O demônio que gosta de diminuir a pessoa. Ah, porque eu sou fraco. É fraco? Vai para o inferno.
fraco, lugar de fraco é no inferno. Eu não gosto de gente fraca. Eu não gosto de gente mole. Lugar de gente mole, para baixo. Aponta a seta para ele. Pessoa cabisbaixa. Você já notou que o porco é o único bicho que não olha para o céu? E não consegue olhar, porque destronca aqui em cima na cabeça dele. O porco nunca consegue olhar para o céu. O porco anda de cabeça baixa, não é porque a mãe dele é porca, não é vergonha dessa é porca. Porque tem gente que pensa que o porco anda com a cabeça baixa porque a mãe dele é porca, ele tem vergonha. Não. O porco anda com a cabeça baixa porque ele não olha para o céu. E cada vez que você vive não olhando para o céu, você começa a porcalhar a sua vida e viver lá no chiqueiro do pecado, do egoísmo, da mentira, da droga, da prostituição. Então, por isso que aonde Jesus mandou o porco, o encardido mandou ir nos 2.000 porcos. Aqueles porcos se reproduziram, que foi uma coisa medonha. Tem até hoje porco daquele na casa de muitas vezes e no nosso coração. Para onde foi o filho pródigo quando saiu da casa do pai? Em pouco tempo estava no chiqueiro e estava misturado lá. Que nem o vizinho foi na casa do outro, precisava falar com o compadre. Chegou lá, o rapazinho atendeu, falou: seu pai, o papai está lá no chiqueiro, o senhor vai reconhecer ele que ele está de chapéu. Quer dizer, o menino não quis dizer que... Só deu uma reverência. Meu pai é aquele que está de chapéu, viu? Às vezes tem que fazer uma reverência assim. Então, por que você é único no mundo? Tem que acabar com essa bobagem de reencarnação, gente. Isso aí é coisa para anta pensar. Aliás, anta não pensa nisso. Anta é um bicho que não pensa. Eu gosto de anta. Anta é sossegada lá. O menininho estava no zoológico, que a mãe dele olhou uma anta e falou: mãe, olha mãe, aquela anta lá, mãe, não parece a tia das dores, mãe? Falou: filho do céu, não fala isso, filho. Falou: mãe, a anta não escutou, não. Eu gosto de anta por isso, né? Anta sossegado, tá nem aí, anda comendo, balançando lá, viu? Tudo tá bom. Tem que acabar com essa bobagem de acreditar em reencarnação. Você tem que dizer para as pessoas: primeiro, olha o meu dedão. Então para que Deus fez isso aqui? Para que tem DNA? Gente, Deus não trabalha com lixo reciclado. Isso aí é coisa moderna. Agora Deus vai aproveitar espírito velho em corpo novo. Ah, deixa de ser besta. Há uma única vida. Eu não sou cópia. Eu sou chamado a ser santo. E ser santo significa ser ou a senhora fala, a melhor. Padre, mas isso não é petulância? É ser. Não pode confundir. Ser santo é eu ser melhor para o outro. O demônio quer que você seja melhor do que os outros. Essa é a diferença. Percebeu a diferença? Quando o demônio põe esse espírito em você, que você tem que ser melhor do que o outro, então entra no meu coração o consumismo. Eu quero ter coisa, ter, eu preciso ter cada vez mais, porque eu preciso ter coisa melhor. Eu quero melhor roupa, melhor sapato, eu preciso disso, melhor, porque você tem essa ânsia do melhor dentro de você, mas não é de ter o melhor. A sua ânsia verdadeira é de ser o melhor. Então você quer ter mais, eu quero o melhor carro, o melhor isso. Por quê? Porque eu estou me comparando com os outros. Eu quero ser melhor do que o fulano. Então quando ele consegue alguma coisa mais do que eu, aí eu fico triste. E aí entra no meu coração uma semente, uma raiz venenosa, versículo 15, chamada inveja, que só essa palavra daria um acampamento. Por quê? Porque a inveja é a grande responsável pelos maiores pecados da história da humanidade.
Primeiro, por inveja, livro da sabedoria, capítulo 1 e 2. Por inveja a morte entrou no mundo. O encardido ficou com inveja do ser humano, porque o ser humano foi criado. Eu só vou citar 5 casos. Porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus para ser o melhor, para ser a melhor. Olha, essa flor foi criada para quê? Para mostrar a beleza de Deus. E quanto mais flor tiver, por isso que lá em Betânia é um imenso jardim, quanto mais flor eu tiver, mais eu vejo a beleza de Deus. E quanto mais cada flor for mais bonita, mais eu vejo a beleza de Deus, porque a beleza de Deus é infinita. Todas as flores do mundo não conseguem ainda mostrar toda a beleza de Deus, todo o perfume de Deus. Assim é o ser humano. O ser humano, na sua infinita bondade, ternura, misericórdia, santidade, harmonia, comunhão, ele cria cada um de nós para que a gente possa mostrar o melhor de Deus. Eu tenho que refletir o melhor. Mas quando o demônio pega e joga na minha cabeça que eu tenho que ser melhor do que o outro, então nasce no meu coração a inveja. E diz que vou citar 5 casos para vocês verem a gravidade da inveja. Primeiro caso: a morte entrou no mundo provocado pela inveja. Livro da sabedoria, capítulo 1 e 2. O encardido ficou com inveja do ser humano, porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E a segunda grande inveja, a segunda grande raiva, ligada a essa uma ainda do encardido, é que o ser humano, homem e mulher, chamado à missão de ser pai e mãe, recebe na Bíblia o título igualzinho a Deus: honrar o pai e a mãe. E isso o encardido não se conforma. Então a primeira coisa que a inveja provocou, a destruição da comunhão do ser humano com Deus através do pecado. Segundo exemplo terrível de inveja, o primeiro, fratricídio. O que é fratricídio? Irmão matar um irmão. O primeiro fratricídio da história, Gênesis capítulo 4, está muito claro lá. Caim matou Abel, e a causa foi a inveja. E por que a inveja entrou no coração de Caim? Porque Abel ofereceu um sacrifício melhor do que o dele. Terceiro exemplo terrível que a inveja provocou: os irmãos de José do Egito ficaram com inveja porque o pai Jacó fez uma túnica mais bonita para José. E eles começaram a remoer. E aí entrou aquele processo do ressentimento. Quando você fala, o ressentimento aumenta. Você fala para alguém e aumenta. Os 10 irmãos foram trabalhar e um começou a falar: você viu? O pai comprou a túnica, fez uma túnica. É o queridinho dele, aquela túnica que tem. E o pai amava igual, tanto que mandou José ir lá no campo com aquela túnica, porque foi feita a túnica para servir e não para se gabar. E o José vai lá no campo para levar comida, saber como eles estavam, mas o coração deles já estava contaminado pela inveja. E quando eles viram, eles começaram a tramar: lá está vindo ele, o que nós vamos fazer? Nós vamos matar. E se não fosse passar uns mercadores árabes, José do Egito teria sido morto. A escravidão do Egito, a perca da comunhão da terra prometida, a perda do paraíso, a comunhão familiar, Caim e Abel. Agora a terra prometida, o povo de Deus que vai ser escravo no Egito. Todos os anos, quando a gente faz a peregrinação em Israel, agora estamos indo ao Egito, ano que vem vamos de novo. E fazemos essa meditação: qual é a causa da escravidão do Egito? E essa é uma das grandes causas: a inveja dos irmãos de José. É a inveja que fez com que os irmãos acabaram vendendo José, mentindo ao pai, pegando a túnica e molhando de sangue para dizer que ele tinha morrido. Quarto exemplo terrível da inveja tem a ver com o nosso Senhor Jesus Cristo. Antes dele nascer, Jesus é da descendência de Davi. Está no livro de Samuel, capítulo 18, seguintes: a grande inveja de Saul para com Davi.
porque Davi matou o Golias, porque Davi era ungido do Senhor, e Saul então não recebia mais os elogios, porque todo mundo falava bem do Davi, e o Saul ficou com inveja. E depois que o Saul foi marcado, mordido pelo vírus da inveja, o vírus da inveja gera uma perseguição, uma luta, tem que destruir o outro, e Saul foi e tentou destruir muitas vezes, e Davi tentou de todas as formas mostrar para Saul: Saul, eu não estou contra você, eu até já podia ter matado você, aquele dia que você estava lá na gruta fazendo o serviço, eu fui lá, peguei a flecha, podia ter te matado. Mas aqueles que estavam em volta de Saul, leiam a partir do 18 do primeiro livro de Samuel, aqueles Saul foram falando mais, e a inveja foi aumentando. Consequência, Saul perdeu a graça de Deus, Saul perdeu o Espírito Santo por inveja. E o quinto e mais terrível exemplo foi tão terrível que São Mateus, no capítulo 27, a partir do versículo 17 e 18, diz que Pilatos descobriu. Por que Pilatos tentava libertar Jesus? Por que Pilatos apresentou ao povo Jesus e Barrabás e estava torcendo para que o povo pedisse que se soltasse Barrabás? O Evangelho diz muito claro, abre aí, é só um versículo, Mateus, capítulo 27. Isso a gente não pode perder, isso é uma graça muito grande de Deus, a gente está atento. Mateus capítulo 27, versículo 18. Pilatos tenta libertar Barrabás, estava próximo à festa da Páscoa. Então Pilatos perguntou à multidão: quem quereis que eu vos solte, Barrabás ou Jesus, que é chamado Cristo? E olha o que São Mateus anota, até Pilatos percebeu o que muita gente não viu. Pilatos bem sabia, pode filmar bem pertinho aqui para o povo de casa ver. Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por... Não é de doer o coração? 5 exemplos que eu dei, podia ter dado. Desde a perda do paraíso com Adão e Eva até a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, o demônio usou uma única arma. Qual? E a que ele usa no seu coração, meu irmão. Quando você começa a ficar com ciúme do irmão de comunidade, quando você fica com ciúme porque o sujeito está lá na frente cantando, tocando, fazendo alguma coisa, quando alguém vem elogiar um irmão na comunidade e você diz: mas... É nessa hora que o encardido está entrando no seu coração. Manda a inveja, essa raiz venenosa que contamina a massa toda, chama-se inveja. E a inveja, ela é o primeiro fruto do ressentimento. Quando Jacó fez a túnica, os irmãos ficaram ressentidos. Quando Abel ofereceu o sacrifício, Caim ficou ressentido. Quando Davi mostrou-se mais forte e venceu a batalha, Saul ficou ressentido. Então, primeiro vem algo exterior, uma bobagem de José, foi uma bobagem tão grande, foi a túnica dele, uma roupinha nova que ele ganhou, mas aquilo entrou e foi ressentido. E aí começa a adubar isso, e vai adubando como? Já falei isso, o processo em que o ressentimento se forma, nos deforma e se manifesta. Esse é o processo. Ele se forma dentro de nós por uma palavra, um gesto, uma coisinha à toa, a gota d'água. O povo ainda diz: foi a gota d'água. Ele se forma. Depois que ele se forma no seu coração, ele deforma o seu coração. Ele não deixa mais seu coração amar. E depois que ele deforma o seu coração, ele começa a brotar. E ele vai brotando através de intriga, de briga. É aquela pessoa que é sempre a favor do contra. Você conhece, Laércio? Sujeito que é sempre a favor do contra. Só porque o fulano falou, eu já sou contra. É aquela pessoa que sempre dá o palpite diferente, sempre está buscando briga. Ela sempre sabe mais,
ela que sofreu mais. Deixa ser besta. Você está dentro de você cultivando uma planta venenosa. Essa tradução da Bíblia da CNBB é melhor do que da Ave Maria, mais atualizada inclusive. Ave Maria para mim continua a melhor de todos para a oração, e eu continuo com a minha. Mas agora nós temos que ser fiel à igreja. A igreja nos apresenta nesse ano um grande presente, que é a tradução da Bíblia pela CNBB. Os bispos do Brasil reunidos, todas as editoras, inclusive a CNBB é da Ave Maria, tem a Ave Maria junto, todas as editoras. Quando você puder, não estou ganhando nada para falar isso não, é verdade. Quando você puder, compre, até porque ela é bem barata. Compre essa Bíblia, ela tem uma tradução maravilhosa. E essa tradução aqui deixa muito claro: é uma raiz venenosa. E o que é raiz? Cresce para baixo e a gente não vê. Isso que é raiz? Você já plantou mandioca alguma vez na vida? Coisa mais fácil que tem é plantar mandioca. No meu livro Cura Interior eu conto a experiência de plantar mandioca. Corta os pedacinhos da mandioca assim. Agora ainda dá tempo de plantar. Papai falou que até novembro ainda dá para plantar, e tá na época ainda. O pai faz a couve, né? Aí você joga a mandioca dele e mete uma pesada assim. Você vai, coisa mais fácil que tem. Serviço de criança, eu era moleque, fazia esse serviço. Quando eu chegava da escola, o papai já tinha aberto um monte de cova. Pegava um borná, punha aqui e já ia jogando. Que já é automático. Mas depois tinha que arrancar a mandioca. É dureza. Eu era pequenininho, tinha que arrancar um carrinho de mão cheia para tratar das galinhas, tratar da vaca, tratar do porco, tratar de nós. E o papai não deixava, a gente apanhava. Se ficasse mandioca enfiado na terra, tinha que arrancar tudo, porque Deus deu, você não pode desperdiçar. Isso eu aprendi em criança. Era dureza. E eu sempre cavucava. E tinha que cavucar com cuidado para não cortar a mandioca. Aí afofava a terra e puxava. Deitava embaixo da mandioca, descansava meia hora. Levava uma tarde. É difícil. E às vezes ainda ficava uma raizinha lá. Brotava. E como é que o pai descobria que ficou mandioca? Brotava, a gente apanhava. Tem que catar, arrancar tudo. A raiz vai enfiando, você não vê. Tem raiz que entra por baixo da casa. Tem raiz que sai no muro. E você já nunca viu passagem num muro de cimento nasce uma árvore. A raiz ficou lá dentro. Raiz cresce para baixo. O demônio é safado, ele é sem vergonha. Eu tenho tanta raiva dele, é por isso. Se eu me encontrar face a face com ele vai apanhar muito. É verdade. Ele é terrível. Como o pai é agricultor, ele copia as coisas do pai. A profissão número 1 do encardido e de todos os seus seguidores é ter inveja dos outros. Todo mundo que é discípulo do encardido vive com inveja da vida alheia. Sempre queria ter o que fulano tem. Viu a mulher lá? Tem. Ganhou um vestido bonito. Igual a mulher falando pro marido, o marido sentado sinal pêndulo. Ela falou: olha pra você ver aquele casal novo lá de vizinho. Olha o marido como ele é delicado, ele beija a mulher, ele abraça, ó. O que você não faz igual? Mulher, eu nem conheço aquela mulher, como é que eu vou lá beijar ela? Você viu isso? Depois da briga você põe a culpa em mim. Não adianta. Invejar os outros não dá certo. O encardido ele inveja. Como o pai é agricultor, ele tenta ser agricultor, mas a única coisa que ele é bom para plantar é pecado. Única coisa. Então ele tem que regar, e ele rega como? Então ele planta a sementezinha. Vamos pegar aquela semente de sexta-feira, a semente do ressentimento, ou aquela de ontem, o cabelo cortado. A sementinha está lá. Aí pôs no coração. Isso é normal acontecer com todo mundo. Todos nós aqui temos ressentimento. Todos nós aqui ficamos com raiva. Todos nós nos decepcionamos muitas vezes no dia.
Agora, São Paulo deixou claro: mesmo em cólera não pequeis. O que é o pecar? Eu pego a semente e começo a jogar terra nela, adubo. E como é que eu adubo a semente do ressentimento? Eu fico remoendo, eu começo a murmurar, eu começo a reclamar, eu vou me fazendo de vítima, e eu vou buscando adubo. O que é adubo? Adubo é coisa que já morreu, não é? Eu pego, por exemplo, as plantas que eu corto e misturo junto com esterco, quer dizer, coisa que já morreu. Esterco é comida que já comeu, que não presta mais, quer dizer, não presta para comer de novo. Aí você pega aquilo que já morreu, aquele esterco que está lá há 1 ano, você traz, junta aquilo e coloca na planta, e aquilo ajuda a planta a aquecer. Pois muito bem, no murmúrio eu começo a buscar esterco, aí eu começo a lembrar aquilo que foi há 5 anos atrás, há 7 anos atrás, há 10 anos atrás. Por quê? Porque eu preciso justificar, eu preciso achar justificativo para ficar com muita raiva daquela pessoa. E o encardido está ali, ele está sempre do seu lado oferecendo mantimento, ele está sempre do seu lado, ele é o esterqueiro por excelência. Tudo que não presta vai para ele, e ele guarda e devolve para você. É o esterco, ele vai indo, ele vai trabalhando com lixo reciclado, vai jogando, e você vai adubando. Aí veio o murmúrio, veio a reclamação, aí vem o pessimismo. Esse é outro adubo que ele gosta. Mas, a vida está mal, tudo está ruim, meu Deus, tanto que eu sofro. Ele fala, isso mesmo, vai mais. Ele está regando, o regadorzinho dele está vindo lá por cima, assim, regadorzinho. E você está, aí encontra aquela colega lá dos 97% que vem cá para você falar. Aí ela começa a falar, e ele está junto, está feliz da vida. E você está adubando, ele está mandando adubo especial, adubo orgânico, porque aí já entrou a fofoca. Aí, e vai aumentando, e o outro ajuda a aumentar mais. A plantação sua está vindo com um espetáculo. Aquilo está enraizando, aquilo está indo lá para a sua perna. Daqui a pouco você está com câncer na perna, você está com infecção nas varizes, a perna tudo inchada, está lá que não aguenta nem andar direito, está lá tudo escadeirado. É raiz do bicho. Eu não sei porquê, padre, eu sei. Arranca essa merda dessa raiz. Arrancar dói. Agora não adianta você querer imitar os outros também. Que o rapaz fala, nossa, só estou com tanta dor no olho, rapaz. Foi uma semana que eu estou com esse olho doendo, não sei o que eu faço. O outro falou, olha, semana passada eu estava com o dente doendo, ranquei e acabou. Não precisa querer usar o mesmo remédio. E parou, o dente parou de doer. Falou, olha, não sei, porque o dente ficou lá no consultório, se ele está doendo é lá. Larga os olhos seu lá também. Então não adianta. Eu vou adubando, eu vou jogando porcariada, eu vou jogando sujeira, e o encardido está do meu lado. Aí começa a ladainha do encardido. No meu livro Cure Seu Coração, não é coração, é esse outro, Cure Seu Coração. Esse aqui, ó. Isso aqui tem traduzido até para o espanhol já. Nesse livro eu falo sobre a oração da lamúria. E essas coisas que estão nos livros eu não vou falar, porque vocês aproveitam e compram os livros também, né? Senão não ajuda a Betânia e nem nós. Nesse livro eu falo da oração da lamúria. O que é a oração da lamúria? É a ladainha predileta do encardido. E ela é formada de 2 rituais de ladainha. Você pode cantar em 2 ritmos. Primeiro, o palavrão. Tudo que a pessoa faz, ela xinga. Tudo que a pessoa fala, você de 10 palavras, 11 é palavrão. O rapazinho estava olhando o padre fazer cerca. O padre fazendo cerca de arame, um monte de grampo aqui na cinta. O padre pega por da boca lá. E o menino olhando. Aí o padre falou assim, você está olhando o padre? Aquelas perguntas boas, né? Tô olhando. Você quer aprender a fazer cerca? Não? Então por que você está olhando? Eu quero ver o que o padre fala a hora que martelar o dedo. A ladainha do encardido é nessa hora. Eu não estou falando aqui no acampamento que a gente louva o Senhor, aleluia, cantagana, Maria Xericanda. Eu estou falando aquela hora que você encosta o braço na panela quente. Eu estou falando aquela hora que o marido chega com aquele bafo de cachaça e fala, oi querido, e você sente aquele bafo do inferno assim na cara da gente.
Eu estou falando na hora que o carro estraga, na hora que alguma coisa não funciona, na hora que não sai gás do fogão, você está atrasada, porque o problema é que o encardido, a pessoa fala assim, não, porque a desgraça sempre vem acompanhada. Claro, o encardido só trabalha na sua vida se tiver bilhete de entrada, ingresso. Aí aconteceu um problema, você xinga, ele fala, pois não, seu desporto aqui, à vontade. Deu bilhete para ele. Tem gente que já deu aquela carteira completa aqui, ele já tem ingresso garantido para não sei quantos anos. Então, palavrão, pois não, estou aqui, senhor. Chamou, estou aqui. O gás acabou, você está atrasada, o pessoal está para chegar, você tem que sair, você tem hora marcada. O arroz está aquele negócio em arroz de pedreiro. Você joga na parede assim, pode pôr o cimento, o tijolo que já tem cimento, né? Aquele arroz medonho. E aqui não dá certo. A criança chorando, o maiorzinho tá com aquele ranho escorrendo assim no chão. Qual é a oração de cura que você faz nessa hora? Toca o telefone, a campainha, e um cara testemunho de Jeová perguntando se quer comprar uma revistinha dele. Aleluia! Aqui, ó, não é? É nessa hora que você tem que ter essa raiz venenosa aí. Cura interior, gente, no sacrário é a coisa mais fácil que tem que fazer. Eu quero ver você fazer cura interior no fogão. Por isso que no livro Rezando a Vida eu ensino a oração do fogão. O fogão me fala de Deus. É a hora de eu olhar, não está saindo fogo, Senhor. Olha, sem gás o fogão não funciona, Senhor. Eu também sem gás eu não funciono, Senhor. Eu preciso desse fogo do Espírito Santo, Senhor. Às vezes tem gás, mas o fogo não vem, está entupido os pitos ali, você tem que limpar aquilo. Senhor, está acontecendo isso comigo também, meu coração está sujo de mágoa, sujo de ressentimento. Desentope essa porcaria aqui, Senhor. Aí muda. Se não... Então, a primeira grande ladainha do encardido, palavrão. Será que você não anda falando muito palavrão? Segunda ladainha do encardido, reclamação. Aonde a pessoa chega, ela reclama. Tem gente que já treinou em falar mais da vida dos outros. É sempre o mesmo assunto, sempre o mesmo assunto. Chega no lugar e já começa o rosário. Ai, que coisa, né? A senhora soube o que aconteceu comigo? Nem conto pra senhora. Mas o que me ofendeu tanto. Você veja, a gente faz o bem para as pessoas, né? Olha. Aí o que a gente recebe nessa hora? Que adianta a gente sofrer, né? Parece que no mundo só o mal que dá certo. Será que você não está treinando muito a ladainha do encardido? Será que você não é daquele que reclama de tudo? Está sempre dizendo, vai mal, está tudo mal. Como é que você está? Mais ou menos. Mais ou menos? Tomara que vire de uma vez e desça. Um dia eu levei um susto aqui na Canção Nova. Eu cheguei aqui na casa do padre e estava o Dom Antônio, que faz o evangelho do dia. Disse, bom dia, Dom Antônio. Tudo bem com o senhor? Ele apertou a minha mão e falou, Padre Léo, se eu dissesse que está tudo bem, eu estaria cometendo uma ofensa a Deus Nosso Senhor. O que será que aconteceu com o Dom Antônio? Ele falou, eu estou maravilhoso, eu estou ótimo. Quer ter coração novo? Arranca a raiz. Olha lá dentro do seu coração. O que tem lá? Que futrica tem lá dentro? Dá uma olhadinha. Porque ele olha.
Música